Boa tarde a todos os ouvintes da Taba TV. Aqui quem fala é Leon Aires e eu e a nossa querida Helena Reis vamos apresentar o programa Falou e Disse. O programa Falou e Disse hoje vai entrevistar o professor e pesquisador de urbanismo Tiago Canettieri. Hoje é dia 20 de agosto de 2021, são 15h30. Nosso professor Tiago Canettieri, ele é professor do Departamento de Urbanismo da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. É pesquisador do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar e do Núcleo RMBH do Observatório das Metrópoles. Foi coordenador da Frente de Ação sobre Financiarização e Políticas Urbanas no projeto de pesquisa Urbanismo Biopolítica. Tiago Canettieri nos traz uma polêmica muito séria, que é a terceirização da cidade de Belo Horizonte através da empresa securitizadora, esse nome é difícil, PBH Ativos S.A. E a questão é a seguinte: as cidades estão se tornando empresas privadas e para onde o BH e outros municípios estão indo? Primeiro, eu queria pedir para vocês também visitarem o site da Taba TV, tabatv.com.br, e lá vocês podem ter acesso a todas as nossas matérias anteriores, todos os nossos programas, e também de lá vocês podem acessar o nosso canal do YouTube. Acessando o nosso canal do YouTube, eu peço que vocês se inscrevam e dêem um like, que isto é importante para o nosso canal. Ok? Tiago Canettieri, desculpa. Seja bem-vindo à nossa Taba. Muito obrigado, Leon. Muito obrigado, Helena. Fico muito feliz aí pelo convite, de poder contribuir. Conversando um pouquinho, né, sobre esse assunto que a gente teve a oportunidade de pesquisar aqui em Belo Horizonte, junto do grupo interdisciplinar, o pessoal do Observatório das Metrópoles, né? Então é uma honra poder tratar desse assunto aqui na Taba TV. Helena. Olha, Tiago, prazer em tê-lo aqui conosco, né? Eu já vou começar mandando brasa. Eu gostaria que você fizesse um resumo de como foi a implantação da PBH Ativos S.A. aí na gestão do prefeito, do Márcio Lacerda, né? Mas eu queria que você já focalizasse os seguintes pontos. Qual foi o capital inicial da empresa securitizadora? Depois, o valor dos imóveis que a prefeitura transferiu para a PBH, e depois, mais para frente, o valor das debêntures emitidas, as debêntures tanto as sênior quanto as subordinadas. Por que eu já estou falando essas particularidades? Porque é um tema muito difícil do leigo entender. Então, eu acho que o programa tem que ter uma pedagogia muito grande. A gente vai falar essencialmente para pessoas leigas que não conhecem esse assunto. Quando fala em securitização, parece que ele está falando um palavrão. Então, eu peço a você que seja o professor que você deve ser de sempre, né? Tiago, aí, vamos lá. Bom, gente, como a Helena já adiantou, né, esse tema é sempre muito espinhoso por uma série de limitações conceituais, né? Assim, são sempre muito palavras desconhecidas fora do nosso cotidiano e que eu acho que limita bastante o acesso e o conhecimento sobre esse tipo de operação financeira, né? Talvez, desconfio eu, que seja exatamente esse o objetivo, né? Transformar isso numa linguagem para poucos, porque poucas pessoas possam ter acesso a isso. Bom, a PBH Ativos S.A. ela foi criada pela Prefeitura de Belo Horizonte, né? Esse nome é um tanto quanto sugestivo, né? Foi criado durante a gestão do prefeito Márcio Lacerda, através da Lei 10.000
10.003 de 2010, que autoriza a criação dessa sociedade anônima sob o controle acionário do município, né? Em junho do mesmo ano, com o decreto 14.444, foi instituído o Estatuto Social da PBH Ativos, né, que vai descrever aí o capital inicial dela de 250 milhões de reais. E aí a empresa ela passa a funcionar, né, a partir da instauração do seu estatuto social. Essa empresa, ela, segundo a própria descrição que está na página de internet deles, né, tem por missão auxiliar a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte na articulação e operacionalização de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico e social. Uma missão nobre, eu diria, né? Mas vamos tentar entender aqui que dentro dessa missão tem uma série de contradições, que é o que a gente está querendo pesquisar, né? Que a gente trabalhou junto ao grupo indisciplinar e o grupo do Observatório das Metrópoles. Bom, para colocar essa empresa em funcionamento, né, assim, para poder auxiliar a prefeitura nessa articulação e operacionalização de políticas públicas, foi preciso integralizar o capital dessa empresa, e esses recursos vieram majoritariamente da prefeitura, né? Foram quase 282 milhões de reais que foram alocados na empresa. A maior parte desse recurso vindo de créditos do município com a Copasa, né? A Copasa é a Companhia de Água e Esgotamento de Minas Gerais, e que também foram transferidos para essa empresa 53 terrenos públicos. A maior parte desses terrenos públicos que foram transferidos para essa empresa são terrenos que a prefeitura recebe a partir da lei de parcelamento, né? A lei de parcelamento é o quê? Quando tem alguma gleba do município, ela vai ser loteada, ao menos 15% dessa área tem que ir para o poder público para poder realizar implantação de equipamentos urbanos e comunitários, né? Então a coisa começa a ficar estranha a partir daí. E foi exatamente aí que a gente entrou pela escola de arquitetura, né? Porque a gente estava tentando entender como que a propriedade fundiária da cidade estava sendo mobilizada por essa empresa. Tanto que, junto né, os movimentos de moradia de Belo Horizonte, numa das lutas aqui, de duas ocupações, Ocupação Maria Guerreira e Maria Vitória, que lutavam contra o despejo, eram ocupações em terrenos públicos, elas foram despejadas, alegando que deveria ser utilizada para a construção de equipamentos urbanos comunitários nos terrenos da ocupação, das duas ocupações. E a gente achou muito esquisito, porque a prefeitura estava transferindo isso para a empresa, para pegar ativos, então a gente via aí essa contradição. E os terrenos, no caso, que foram transferidos para a PBH Ativos, teriam duas principais funções, né? Uma parte deles seriam leiloados, que chegaria no valor a esse, que seriam leiloados, acho que beirava 40, 30 e poucos terrenos que seriam leiloados. O valor chegaria a 50 milhões de reais para poder continuar... Desculpa, seria leiloado pela PBH Ativos, é isso? Tá. PBH Ativos, para poder integralizar o capital dela. Tá. Os terrenos sobrantes seriam utilizados como garantias das parcerias público-privadas que a empresa tem como objetivo criar, né? Assim, a articulação e operacionalização das políticas públicas que ela prevê são majoritariamente dadas por esse formato, né, de parceria entre o público e o privado, e os terrenos públicos seriam usados, então, como garantia. O que isso significa? Né? Qualquer contrato de PPP, né, parceria público-privada, prevê uma rentabilidade para o parceiro privado, porque o parceiro privado está lá, sobretudo, para poder fazer lucro, né? Ele tem um interesse nesse acordo. Então, se essa rentabilidade não é alcançada, esses terrenos eles poderiam ser mobilizados para poder garantir essa rentabilidade. Então, a gente começou a trabalhar com essa leitura dos terrenos, entendendo que os terrenos eles estavam perdendo a função social de uso público para a cidade, né? Então, ele virou calção, não é? É um calção
para os contratos de PPPs. Pois né? é. Então, assim, e a PBH Ativos, acho que vale a pena a gente dizer isso, né, para a gente continuar respondendo as perguntas da Helena. Né? A PBH Ativos foi essa empresa que atua, sobretudo, por dois braços. A gente pode dizer assim, tentar transformar isso do jeito mais didático possível. Né? Um braço abrange aí esse amplo leque de políticas públicas, bens e serviços públicos, que estão sendo paulatinamente, mas alguns já foram repassados aos parceiros privados via PPP. Né? Iluminação pública é um desses, a construção e gestão de unidades municipais de escola, estacionamento, coleta de lixo, construção, parque. Pode dizer assim, tentar transformar isso do jeito mais didático. Eu estou tendo um retorno. Melhorou. Então, essa série de... Então, a PBH Ativos ela atuaria aí na elaboração, na captação desses parceiros privados, né? Elaboração dos contratos de PPPs e tudo. Então, esse é um braço de atuação, um braço que, inclusive, já é muito estudado, né? Assim, seja pelo direito, seja pela economia, seja pela própria arquitetura e urbanismo. Né? Tem um belíssimo estudo da Mariana Fix sobre as PPPs, chamado Parceiros da Exclusão, é um livro, foi publicado pela editora Boitempo, um livro muito bom. Então, tem uma vasta bibliografia sobre isso. Inclusive, você pode só repetir o nome para ficar bem claro para os nossos espectadores qual é o livro? Claro, o livro chama Parceiros da Exclusão e a autora é Mariana Fix. Fix é F-I-X, né? E um parênteses sobre isso, porque eu apresentei sobre esse caso da PBH Ativos no Congresso dos Estados Unidos, e, na ocasião, na sessão que a gente estava apresentando, tinha um pesquisador também da arquitetura, que era do País de Gales. E aí eu falando de PPPs e parceiro privados, como que isso estava se dando aqui em Belo Horizonte, ele me interrompeu e perguntou, mas, Thiago, aqui na Europa isso já está sendo reestatizado, né? A gente já está num outro momento. Por que vocês estão insistindo nisso ainda? Assim, eu só podia responder assim, camarada, que é um capitalismo periférico dependente, né? A coisa se dá em outros termos por aqui. Então, o que eu quero dizer com isso é que há muita bibliografia já sobre as PPPs. O pulo do gato, então, está no segundo braço, que é o braço da securitização, né? A securitização é uma forma de captação de recurso no mercado financeiro, né? Basicamente a emissão de dívida para poder adiantar uma determinada quantidade de capital em contrapartida ao pagamento de juros para esses investidores que emprestaram esse dinheiro, né? Então a gente começa a perceber aí, é aí que a gente tem estudado agora, né? Estamos tentando estudar o que eu estou chamando nos meus textos de um financiamento do desenvolvimento urbano por meio do mercado financeiro, que no Brasil é uma novidade. No Brasil, isso tem acontecido agora, tem acontecido com a PBH Ativos. Inclusive, tem pouco material, pouca fonte empírica e fonte secundária sobre isso, o que é uma dificuldade para a pesquisa. Então, a gente está abrindo ainda esse caminho, tá? Então, estamos aí caminhando por aí. Bom... Agora, desculpe te interromper um pouquinho, Thiago, mas porque eu vejo a PBH Ativos como um projeto piloto dessa forma de securitização que inundou aí o Brasil de norte a sul, pegando os municípios menos avisados, né, ou desavisados. É muito interessante esse seminário que você foi nos Estados Unidos, né, e que aí houve essa colocação aí do cara lá da Inglaterra, País de Gales, foi País de Gales, porque realmente essa história de securitização, desde 2008, com a questão do subprime nos Estados Unidos, que a gente já sabe que esse pulo do gato, na realidade, só arranha, não vai resultar em nada, isso é uma farsa, é uma coisa assim impressionante. Agora, eu não sei por que BH que foi escolhida para esse projeto piloto, porque essa coisa já começou em vários estados praticamente ao mesmo tempo, mas em BH foi muito forte, e até com um prefeito
que é do Partido Socialista Brasileiro, né, PSB, então ele não teria o perfil de um neoliberal. Então, por isso é que eu não entendo, será que ele era insuspeita, acima do bem e do mal, por isso que BH foi escolhida? Como é que vocês veem essa escolha? Deixa eu dar uma entrada também nesse... Não sei se o Tiago concluiu as respostas que ele estava falando agora. Mas com relação, só o parênteses que a Helena falou, que eu acho que é importante também, que isso é uma questão política mais geral, que isso, em geral, é uma ação neoliberal. Isso surgiu exatamente para poder dar lucro para as empresas, e a questão social não é tão significativa nesse sentido. O lucro, a vantagem, isso são, obviamente, é o que a iniciativa privada vai buscar, né? Agora, também achei estranho, viu? Quer dizer, achei estranho não, mas parece estranho prefeitos como Fernando Pimentel, do PT, Márcio Lacerda, do PSB, entendeu? Que são partidos ditos de esquerda, que, na verdade, tomam atitudes neoliberais. Então, talvez seja interessante, dentro da sua própria resposta que você está dando, Tiago, eu acho que você deve concluir, também falar sobre esses governos, o que é que eles fizeram diante disso, né? É importante. Ok? Claro, eu acho que é importante a gente traçar esse diagnóstico, porque, na minha avaliação, né, assim, dentro do que a gente anda estudando, eu tenderia a dizer que pouco importa o prefeito, sabe? É um processo que é imposto de maneira generalizada, né? Então, eu não sei se tem a ver com figuras individuais, mas tem a ver com uma certa racionalidade, né? E é isso que eu estou interessado em entender, porque, né, o meu artigo mais recente sobre FBH ativos, eu tentei fazer um levantamento de maneira completamente despretensiosa, de tentar dar conta de todas as empresas securitiradoras do Brasil, mas tem partidos de todos os espectros políticos, do PP ao PT. Né? Então, isso é indistinto. O que importa na minha avaliação? Essa é uma racionalidade de conseguir adiantar recursos financeiros para poder executar obras, para colocar a máquina pública para rodar no presente. Né? Então, você contrata do futuro dinheiro, coloca esse dinheiro aqui no futuro para poder colocar a máquina para funcionar e vai pagar esses juros, e vai né, pagar esses juros de maneira ao longo de 7, no caso do PBH ativo, 7 anos, né? E tem um pouco essa falta de vínculo, né, entre o que você executa no presente com o que você espera da saúde financeira do município no futuro. E esse é o grande risco, porque isso amplia o endividamento dos entes federados, né, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, isso tende, na nossa avaliação, e estou falando isso baseado num texto de uma dupla de geógrafos econômicos, o Jamie Peck e o Whitehead, que vão escrever um texto sobre a financiarização de Detroit. Ele falou assim, durante os 4 primeiros anos funcionou muito bem. Depois, quando essa injeção de dinheiro, essa alavancagem começou a perder força, os juros começou a ficar muito pesado para poder pagar. E aí já estava contratado, né? Tinha que honrar o contrato. Então, uma parcela cada vez maior do orçamento público era destinada para pagar esses debêntures, para pagar esses papéis financeiros que dilapidam o orçamento público, dilapidam o funcionamento do Estado, dilapidam os serviços que o Estado deveria prestar. Né? Então, esse é o grande risco, é um risco a longo prazo. Porque é claro que a intenção pode ser a mais nobre possível. A gente precisa de dinheiro para poder fazer uma obra viária importante, a gente precisa de dinheiro para poder fazer uma contenção de um deslizamento, mas isso onera no futuro. Né? E isso é muito bem documentado com a crise de 2008, 2009, né? Que é uma crise de especulação da acumulação de capital que se achava que nunca ia estourar, mas a bolha estoura. Né? O economista alemão Wolfgang Streeck escreveu um livro chamado Tempo Comprado. Né? Tem essa ideia fetichizada de que é possível comprar tempo e adiar
inevitavelmente, né, esse processo. Só que isso é mentira, isso é uma ilusão de ótica, né? Parece que é possível adiar a crise, mas a crise estoura. Eu acho que a grande lição de 2008, 2009, a grande lição do que foi a situação da Grécia, né? Que são modelos de financiarização do Estado muito parecidos entre si, né? E a gente está tentando entender como que esse modelo chega no Brasil na escala municipal, que é o nosso grande objetivo. Ó, Mas agora deixa eu só falar uma coisinha, Helena. Não. Aqui para os nossos espectadores da Taba TV, você que entrou agora, primeiro eu queria falar que a Ângele Lopes entrou aqui, mandou um abraço para todos, né? E vocês que estão entrando agora para poder assistir nosso programa, por favor, acessem o site da Taba TV, tabatv.com.br. Lá vocês vão poder ver todas as matérias, vocês vão ver quais são os próximos programas e também vão poder acessar o nosso canal do YouTube, certo? E, acessando o canal do YouTube, vocês vão lá, se inscrevam-se e dê um like. Tá ok? Helena, eu queria fazer pedir para o Tiago só fazer uma síntese para os nossos telespectadores, até para a gente fechar essa questão, porque existe uma discussão que tem na imprensa, na sociedade em geral, de que o Estado administra mal e, por isso, vão botar na mão da empresa privada, que aí eles têm muito mais experiência, etc. Tal. E, no final das contas, você acaba vendo que as empresas acabam pegando o Estado para poder atender os seus interesses. Ou, no caso de Belo Horizonte, ao longo desse tempo, que essa história vem desde 2002, que essa história. De lá para cá, o que houve de razoável, de bom retorno para o município, ou se o município está indo para o buraco, ou está tendo prejuízos com essa parceria? Tem parcerias que são ruins, né? A parceria entre o sapo e o escorpião faz com que o escorpião mate o sapo no final da história. Sim, sim. Bom, acho que teria que avaliar caso a caso, né? Assim, eu não tenho estudado especificamente as PPPs, né? Assim, as parcerias. Eu tenho notícia de estudos que deram conta disso. Então, tem um estudo que foi de um aluno da Escola de Arquitetura, né? O Luca Mezacapa. Ele estudou o contrato das UMEIs, né? Os contratos das unidades municipais de ensino infantil. E ele percebeu que as que eram construídas e gerenciadas pela prefeitura, através da SUDECAP, eram muito mais baratas do que as produzidas pelo parceiro privado, né? Inclusive, era recorrente, pelo que ele pôde averiguar, aditivos no contrato, né? Assim, não, faltou colocar isso, então entrava mais uma bolada nesse processo, né? E também tem um estudo, que agora me fugiu o nome do autor, e peço desculpa por isso, mas acho muito bom, da gestão em parceria privada do Mineirão, o estádio, né, de futebol aqui de Belo Horizonte, que foi completamente reformado pelo Estado para a Copa do Mundo. Logo depois da Copa do Mundo, depois que estava tudo muito bonitinho, ajeitado, foi passado para um parceiro privado, né? E ele conta que nessa pesquisa, né, ele conta que tem uma cláusula no contrato que tem uma rentabilidade mínima para funcionar, né? Vamos supor assim, para qualquer jogo acontecer, qualquer evento, tem que ter uma rentabilidade equivalente a, sei lá, 20 mil torcedores. Se esse número não é alcançado, o Estado complementa até alcançar esse valor. Então, é uma saída muito fácil, né, que tem a ver aí com o processo de neoliberalização do Estado, que também tem uma vasta bibliografia sobre isso, e se a gente puder resumir isso numa frase, é socializar os prejuízos e privatizar os lucros, né? E o Estado tende a bancar isso. Então, isso está aí vastamente documentado de várias maneiras em vários PPPs, não só em Belo Horizonte, mas também em vários outros lugares do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, sobretudo. Obrigado, Helena. Não, eu queria que o Tiago enfatizasse, porque, Tiago, você declara que não é uma questão ideológica, mas eu quero voltar a essa questão ideológica, porque, veja bem, quando essa ideia de securitização em todo o Brasil, ela entrou mais ou menos pelas mãos do Zé Serra.
E o Zé Serra já criou uma securitizadora em São Paulo. Então, o Zé Serra, durante anos, depois ele passou de prefeito e todos aqueles cargos lá em São Paulo, foi ser senador. Então, ele tinha como função principal legalizar a securitização desses recebíveis do Estado ou do município, seja de onde for, os oficiais, né? Os recebíveis oficiais. Porque essa securitização é preciso que o nosso público entenda que ela vem de recebíveis, de dívidas ativas. Então, vamos dizer, uma renda que o Estado tem, uma recuperação, nem uma renda, é uma recuperação de dinheiro que ele deixou de receber em um determinado momento, no momento adequado, para receber depois. Evidente que tem alguns juros e tal, mas nunca é a mesma coisa. Então, essas securitizadoras entram para fazer o papel que a Secretaria de Fazenda que deve fazer. Então, isso era absolutamente ilegal, como, aliás, continua sendo. Então, essas securitizadoras, elas já surgem sem ter uma legalidade. E olha só, o Zé Serra, todo mundo sabe que ele é o representante inconteste dessa ideia de um neoliberalismo, de uma financiarização da economia. Entendeu? Então, é isso que eu acho, eu não sei se você pensa como eu concluo, mas eu acho que há uma questão ideológica, sim, e que a gente não pode deixar de mostrar isso. Agora, se eles chamam pessoas que aparentemente deveriam ter uma outra mentalidade e até ter feito estudo do que aconteceu nos Estados Unidos, porque a gente já tem um modelo que deu errado. Então, você pega um modelo que deu errado e vem trazer aqui para o Brasil, e isso não é ideológico, e a gente está sempre pegando, nem é no final da fila, entende? Então, isso tem que deixar claro para o brasileiro o que nós estamos fazendo. Maravilha. Entende? Vai lá, Tiago. Bom, eu concordo com você no sentido que eu não quis dizer de maneira nenhuma que não é ideológico. O que eu quis dizer é que é impessoal, talvez. Mas, com certeza, tem operadores, né? Tem pessoas que colocam essa racionalidade, que é uma racionalidade abstrata, impessoal, generalizada, para poder movimentar. E, como você bem lembrou, o senador José Serra, ele se afastou agora, né, recentemente. Mas o Serra talvez tenha sido um dos grandes operadores desse projeto, tanto que depois do impeachment da Dilma, golpe da Dilma, ele apresentou um projeto de lei que previa que a federação, né, a República, o Estado na escala federativa pudesse se endividar acima da lei de responsabilidade fiscal com operações de crédito dessa natureza, né? Então, ele estava aí tentando emplacar esse tipo de coisa. Aqui, essa operação de crédito foi montada, foi realizada pelo BTG Pactual, esse BTG Pactual que é o mesmo do Paulo Guedes, né? Então, você tem pessoas que estão operando esse sistema, né? Então, eu concordo nesse sentido, né? Você tem intencionalidades ali. O que eu estou querendo ressaltar é que elas se aplicam no território, elas chegam nos municípios de maneira indistinta, né? Assim, se é PT ou se é PP, elas chegam porque é uma racionalidade que aparece como necessária. E, sobretudo, no momento de inflexão ultra-neoliberal que a gente vive, né? Em que essa racionalidade das contas públicas, esse discurso que o Leon está lembrando muito bem, né? Assim, que é um mito, na verdade, né? Assim, é mais eficiente, é mais rápido, é mais fácil, é menos custoso. Isso vale de maneira indistinta do espectro político. E é isso que é muito assustador, né? É isso que é a nossa preocupação, inclusive, de tentar investigar e de contribuir aí na divulgação desse tipo de informação, né? É um pouco da nossa intencionalidade aqui, né? Então, assim, só para poder recuperar uma coisinha, Leon e Helena, eu só queria comentar muito brevemente, já que a Helena trouxe essa questão da dívida do município, né, que
a operação de crédito que é realizada pelo PBH Ativos, ela se consiste em quê? Né? A dívida ativa do município, que estava para receber, né, que é composta por créditos de natureza, sobretudo tributária, que não foram quitados ainda, ela serve de lastro para a emissão de papéis no mercado financeiro. Né? Por que fazer isso? Porque é uma forma de adiantar a receita. Né? Receber hoje o que você receberia picado ao longo de anos. Então, é isso que consiste a operação de securitização, né? Esse adiantamento de receita pela emissão de um papel de dívida para ser paga ao longo do tempo por juros. O município não pode fazer isso autonomamente, não? No Brasil, não. No Brasil, a lei de responsabilidade fiscal veda esse tipo de operação. Nos Estados Unidos, os entes federados podem fazer em qualquer escala. Porque né? já obriga você, na verdade, a fazer uma terceirização, já que você não pode fazer a operação, não é isso? Mas conclui, por favor. A criação das empresas, né? Essas empresas securitizadoras, mas tem todo o debate aí, e é um debate que Maria Lúcia Fatorelli e Eulália Alvarenga têm travado, que é entender isso não como... Porque o crédito, a dívida ativa que vai dar origem a esse papel financeiro, ele continua sendo o município. Né? Então, você só criou uma fachada para essa operação acontecer. Então, tem uma interpretação, inclusive jurídica, de que isso continua não atendendo à especificação que está presente na lei de responsabilidade fiscal. Né? E é isso que é parte dos problemas. A PBH Ativos, aqui em Belo Horizonte, foi alvo de uma CPI, né, de uma comissão parlamentar de inquérito que investigou a CPI, que investigou a PBH Ativos, exatamente buscando aí esse tipo de inconsistências. Né? E qual foi o desdobramento dessa CPI? Então, foi uma CPI super complicada, uma CPI com duas posições muito bem determinadas dentro dela, né? Você tem o presidente da CPI, foi o vereador Gilson Reis, que é do PCdoB, o relator do caso, porque se separou, né? Que é como eram dois braços, um de PPP e um de securitização, dividiu também o relatório de securitização ficou com o vereador Pedro Patrus, do PT, e o outro relatório das PPPs ficou com o Irlan Melo, que me fugiu o partido dele agora, e na comissão você tinha vereador do Novo, vereador do PSOL, né? Tinha um amplo espectro político, mas estava muito dividido. Então, na hora da votação do relatório, ficou dividido. O que conseguiu fazer, e a gente tem notícia disso, é que os documentos que foram recolhidos durante a CPI, os mandatos que estavam atuando, eles estão pensando em judicializar essa questão, em enviar para o Ministério Público e tudo. Eu não sei em que pé que está esse desdobramento, mas a CPI, a aprovação do relatório ficou, vamos dizer assim, no 0-0, mas a grande vantagem dela foi ter acesso aos documentos, foi ter acesso aos depoimentos das pessoas envolvidas e dos profissionais que puderam ser, né, que foram convidados para poder esclarecer essa questão. Né? Então, só para poder fechar, né, que nessa operação de securitização que a gente está falando aqui, o que está acontecendo é essa cessão de crédito da dívida ativa, que era do município, que a Secretaria de Fazenda que deveria regular isso, que deveria acompanhar, que deveria cobrar, que deveria receber, que deveria destinar esse dinheiro, e que passa para esses investidores anônimos, né, que vão investir em valores imobiliários cujos pagamentos estão aí vinculados ao recebimento desses créditos. Né? Então, eu conferi aqui novamente esses debêntures que foram emitidos, né, esses títulos financeiros que foram emitidos para poder captar recursos no mercado financeiro, no valor de 283 milhões de reais, né, então é um volume importante, previa a remuneração dos acionistas, cada debênture era no valor de 10 mil reais, uma remuneração de IPCA, o índice IPCA, mais 11% ao ano, ao longo de 7 anos. Eu dei uma olhada rápida num aplicativo de investimentos e não encontrei nenhum investimento dessa magnitude, né? Sei lá, debênture da CEMIG, IPCA mais 4,3% ao ano. Da Energisa,
IPCA mais 3,6% ao ano. Petrobras, IPCA mais 4% ao ano. Agora, 11%? Onde você encontra um É investimento? brincadeira! Era um bom investimento, né? Se eu soubesse isso antes, eu tinha comprado também. Mas só, Helena? é só para os sênior. Não tem essa diferença? Eu queria até que você mostrasse essa diferença das debêntures, se é sênior ou se é subordinada. Subordinada a quê? Isso é que eu não entendo. Por que tem o nome de subordinada? Subordinada a alguma coisa, né? Não, pois é, foram emitidas dois tipos de debênture pela empresa, né? Uma chamada subordinada, em que ela está condicionada ao capital da empresa, né? Essa empresa, se, por exemplo, ela parar de funcionar, se ela fechar, se ela quebrar, essas debêntures, elas também não valem mais, não se recebe mais. E de alto risco, de alto risco. E a debênture sênior, que elas são lastreadas aí pelos créditos do município. Então, o filé do negócio são as sêniors, porque elas têm esse lastro garantido já desde a sua emissão. Então, elas estão aí garantidas pelos créditos de IPTU, não, que foi parcelado, né, enfim, e outras dívidas do município, que deveriam ir para o município, né? E é essa que é a questão. Você está repassando essas dívidas para investidores privados, pagando uns juros absurdos em cima disso, em troca de adiantar um dinheiro que você já deveria receber. Né? A prefeitura iria receber isso. Então, é isso que desregula as contas públicas e que pode representar um grande risco para a saúde financeira do município a partir de alguns anos. Né? É isso, a gente não consegue ver os efeitos ainda. Então, parece que é uma coisa meio alarmista, meio catastrofista. Né? Você está falando que no futuro vai ficar tudo ruim. Bom, a experiência concreta de Detroit, por exemplo, que é documentada pelo Peck e pelo Whiteside, mostra isso. Né? A experiência do que foi a crise do subprime mostra isso. A crise do que foi a Grécia mostra isso. Então, a gente torce para que não aconteça, mas que existe o risco, na nossa avaliação, né, considerando os casos que já se desdobraram, a gente considera, sim, que é um risco para a saúde financeira do município. Deixa eu fazer uma pergunta, Agora, Helena. Thiago... Helena, deixa eu fazer uma pergunta também. Faça. Não, porque é o seguinte, você tinha feito uma pergunta, tinha feito uma afirmação no começo que diz respeito aos imóveis que foram transferidos, como uma série de ativos foram transferidos lá para a PBH. No caso dos imóveis, é algo que eu queria dar uma observada sobre isso, porque tem algo que é o seguinte, nós estamos diante de um capitalismo financista aí, que andou destruindo vários países e vários países estão tentando se livrar disso, inclusive. A Alemanha não vive um capitalismo financista. Lá o dinheiro que o cara investe é no banco lá do município, que está subordinado ao interesse do município. Na Polônia, que é um governo de extrema-direita, também é assim. Tá? Então, você vê que isso não é nem uma questão ideológica muito séria, isso é uma questão de negócio. Minha preocupação é a seguinte, você, quando faz esse tipo de negócios de financiamento, você, no fundo, não estaria dando, de certa forma, a chance ao sistema financeiro acabar utilizando desses ativos para o sistema financeiro e não para a produção, e principalmente para onde eu queria colocar a pergunta, que é o seguinte, existe um déficit habitacional no Brasil. Em Belo Horizonte não deve ser diferente. Aí, no momento que você transfere esses ativos, vamos dizer assim, para o sistema financeiro, para a PBH, para o sistema financeiro, você ainda não, vamos dizer assim, leva essa situação a um caos maior, a uma certa distopia, que é o que a gente está vendo, sem solução. De repente, o povo de Belo Horizonte, o pessoal que, na verdade, não tem terras, não tem habitação, vão ter muito mais dificuldade. E aí, acrescentando isso tudo, é o seguinte, você tem apoio, que era uma pergunta até que a Helena também colocou aqui, você tem apoio de entidades para poder, na verdade,
fazer esse combate, essa disputa, assim como a Auditoria Cidadã, o MTST. Então, a minha pergunta foi meio longa, mas acho que dá para poder curtir. Não, claro, acho que é uma pergunta muito importante, né? Principalmente em relação aos terrenos, porque a entrada que a gente teve, como eu disse, foi essa, né? Foi um povo pobre sendo despejado de terreno público sob a alegação que deveria se construir equipamentos públicos nesses terrenos, no mesmo dia em que ia a leilão os terrenos que foram repassados a PPH ativos, que também deveriam receber terrenos, que deveriam receber equipamentos públicos. Né? Então, essa que é a contradição. Né? Você tem um déficit habitacional enorme, você tem pessoas que estão... Né, ampliou-se demais a população em situação de déficit habitacional em Belo Horizonte também. Né? Então, a gente entende que esses terrenos poderiam ser usados para outras finalidades. Desculpa te interromper, mas eu tenho que colocar isso no meio do caminho, que é o seguinte: se uma empresa dessa ela não paga ao mercado de capitais, esses terrenos ficam como calção para poder pagar? Se for, na verdade, a gente vai estar pagando prejuízos que a empresa fez com o bolso um terreno do trabalhador lá, do assalariado. Pelo que a gente conseguiu averiguar, o pagamento dos juros das debêntures não estão vinculados aos terrenos. Né? Os terrenos, eles estão em leilão, e indo a leilão, esse dinheiro poderia ir, aí era a gestão do caixa, ia tudo para dentro do caixa da Ativos, não sei como que seria o arranjo que eventualmente vai acontecer. Né? O que parte dos terrenos eles acabariam sendo mobilizados é garantias para PPPs, e aí sim, né? O parceiro privado, né, acabou não dando lucro, é só para conseguir separar esses dois braços, né, que eu acho que é importante reconhecer que são duas atividades paralelas, que são duas atividades que atuam aí no processo de neoliberalização das cidades. Né? Então, é um pouco da leitura que a gente tem e que vai por aí. Isso produz efeitos na sociedade, isso, sem dúvida. Né? E agora, assim, eu acho que essa pergunta que você coloca é muito importante para a gente ter em mente, exatamente para servir de alerta para as outras cidades, né, para as outras experiências, porque é muito difícil mobilizar as pessoas, informar as pessoas sobre esse tipo de assunto. Né? Porque ele tem pouca materialidade. Né? Ele não é exatamente um despejo, que você vê o tanque, você vê a polícia, ele não é exatamente um arrocho salarial. Né? Ele é outra coisa, de uma outra natureza, e isso é muito difícil. Aqui em Belo Horizonte foi articulado pela Auditoria Cidadã, pelo Grupo Indisciplinar de Pesquisa, pelas Brigadas Populares, uma rede tentando combater. A rede, a gente, no momento, ela foi nomeada de Somos Todos contra a Financiarização. Ela reuniu algumas pessoas, fizeram algumas reuniões ampliadas, cartilhas para tentar informar, vídeos que foram para o YouTube. Fizemos palestras públicas, aulões públicos sobre isso, mas sempre com uma dificuldade tremenda de mobilização. Mas, mesmo assim, foi uma conquista dessa rede. Contou também com a Associação de Moradores de Belo Horizonte, né? O presidente da Associação de Moradores de Belo Horizonte participou fortemente dessa articulação. Então, mesmo que fosse pouquíssimo massificado, esse grupo de pessoas conseguiu uma série de avanços, né? Assim, de dar visibilidade para a CPI, por exemplo, de conseguir reverter parte dos terrenos que foram para leilão com uma decisão judicial. Então, tem parte dos terrenos que não podem ir para leilão. Eu não sei se isso caiu, se eles recorreram a essa decisão judicial, mas que até hoje, até quando eu tenho notícia, tem um tempo que eu não tenho notícia disso, parte dos terrenos não poderiam ir a leilão por conta dessa decisão judicial. Então, tivemos vitórias, sim, dessa articulação, desse apoio com a Auditoria Cidadã da Dívida do Núcleo Mineiro, mas sempre com muita dificuldade de mobilizar, muita dificuldade de massificar isso, de politizar essa questão como uma demanda da sociedade, né? Assim, de conseguir dar essa visibilidade. Mas é parte do desafio. Conte conosco. Tiago, Helena, por favor. Agora sou eu. Isso. Ô, Tiago, eu ia falar justamente dessa participação social que eu vi, essa movimentação toda em Belo Horizonte. Eu achei isso muito importante, a gente enfatizar, dar essa força, porque foram mais de 40 entidades. E aí eu quero aproveitar o momento
para dizer que uma grande movimentação através da ACD e da Eulália como liderança dessa ACD, que é da dívida pública lá de Belo Horizonte. A Eulália é uma economista, para quem não conhece, porque nós estamos falando aqui para o Rio de Janeiro, para Niterói, etc. Então, ela foi assim uma voz sempre presente. E aí ela recebeu como prêmio disso tudo, né, uma ação do prefeito, o Márcio, não é? O primeiro prefeito, Márcio Lacerda, uma ação contra a Eulália, como se ela estivesse falando mal dele, extorquindo uma política erroneamente. Enfim, inclusive ela teria, eu nem sei qual seria a consequência do fato, mas a sociedade, então, nesse momento, se mobilizou muito intensamente e ela foi absolvida, né? Então, eu gostaria que você realçasse essa questão da Eulália. Eu acho que ela sofreu até, foi um momento muito difícil emocionalmente, eu quero dizer, na vida da Eulália. Nós a conhecemos porque, sempre que teve alguma história aqui ligada à ACD do Brasil, a Eulália era chamada para vir aqui representar Belo Horizonte. Então, eu gostaria que você falasse sobre essa movimentação a favor da Eulália. E outra coisa também, que eu chamo de uma vitória de pirro da CPI, porque o prefeito que depois substituiu o Márcio Lacerda, e que agora é o Calil, né? Como é o nome dele? É o Calil, Alexandre Calil. Então, ontem, por acaso, ele estava na televisão, porque houve um jogo de futebol em Belo Horizonte, né? E ele liberou o Mineirão, e aí ele diz que liberou, mas era para as pessoas apresentarem a documentação dizendo que já tinha sido vacinado, etc. Era com todo o controle. No final, o tiro saiu pela culatra, não houve o mínimo controle, houve uma invasão, e ele veio dizer que ele foi muito burro, falando assim, meio estranho, assim, eu fui muito burro de ter permitido isso, não sei o que lá. A gente vê que é uma coisa meio demagógica da parte dele. E eu acho que eu quero reforçar essa demagogia, porque quando ele foi candidato, pelo que eu li, ele era contra PBH ativos. E uma vez ele ganhou a eleição, ele foi cooptado ipsiliter, ele foi cooptado pela PBH. Mas aí ele fez uma cortina de fumaça, ele divide a PBH em dois braços, né? Para dizer que foi feita alguma coisa, e isso não resultou em nada, na verdade. Você acha que eu estou muito severa em falar de uma vitória de pirro da CPI? Bom, primeiro falar da Eulália, né? Que a Eulália é uma referência para a gente, sim, né? Ela contribuiu demais em todo esse processo, ela sempre contribuiu com os movimentos de Belo Horizonte, a auditoria das empresas de ônibus, ela estava lá super presente, envolvida, ela tem um conhecimento gigantesco sobre esse tipo de situação, né? Então, foi muito bom contar com ela, trabalhar com ela nesse período aí, com esse assunto, e claro, com todo o apoio que ela merece, que foi devidamente conquistado. Uma pessoa que estava se colocando para estudar, se colocando para poder divulgar essas informações com o melhor do espírito público, né? Assim, de garantir o melhor para a cidade, para a cidade de Belo Horizonte, né? Então, a Eulália é, de fato, uma referência nossa, que eu tenho o maior carinho por ela. E, bom, sobre isso, né, eu acho que, não sei muito bem, o Calil ganhou, ele se colocou contra o PBH ativos, ele ganha a eleição, ele promete a partir daí, a partir que ele assume a prefeitura, esperar a resolução da CPI para ele poder se decidir sobre o futuro da PBH ativos. Então, a CPI ela funcionou como um lastro para ele, né? Assim, eu posso esperar a decisão.
Se for desfavorável a PBH ativos, eu acabo com ela. Se não for, eu continuo com ela. E como a CPI ela termina aí nesse 0 a 0, né, ela não é nem a favor do PBH ativos nem contra, isso permitiu ele a deixar as coisas como estavam já. Né? Então, o que ele faz? Ele apresenta um projeto de lei que que estava propondo desmembrar a PBH Ativos nesses dois braços. Um braço, uma empresa voltada exclusivamente para a gestão e a elaboração dos contratos de PPPs, e uma empresa voltada exclusivamente para a emissão de debêntures, para a emissão e para a securitização. Só que a Prefeitura retira esse projeto de votação da Câmara e não reapresentou ele desde então. Então, a PBH Ativos continua tal como estava durante o período do Márcio Lacerda, embora não tenha emitido novas debêntures e não tenha recebido novas integralizações de capital com recurso público, né? Seja lá na forma de terreno, na forma de créditos a receber ou na forma de transferências diretas de dinheiro, né? Então, ela continua aí stand-by, mas continua elaborando PPPs. Nesse período aí já foi aprovado, por exemplo, a parceria público-privada para a iluminação pública, né? Trocar a luz, aquela luz a normal, a que era mais antiga, para a iluminação de LED, né? Então, isso também vai aí um volume grande de uma empresa que vai fazer. Oi, pode falar, Leon. É o seguinte, a PBH Ativos, quando ela começou, foi em que ano, hein? 2010. 2010. 2010, o capital dela era de 255 milhões, não é isso? Mais ou menos. Ou seja, em 5 anos, ela aumentou em 300%, foi a 1.180.000. Uhum. Sim, sim. Por conta desses aportes que foi feito pela Prefeitura e pela emissão das debêntures, né? Na verdade, isso porque ativos da prefeitura foram transferidos para ele. Isso não é um dinheiro que ela recebeu pelas atividades que faz. Na verdade, é transferência de ativo mesmo, é isso? Comida na boquinha para poder ficar gordinho, não é isso? É exatamente isso, né? Assim, porque tem um entendimento de que a PBH Ativos ia colocar esses contratos para funcionar, ia colocar PPP para funcionar, ia captar recursos do mercado financeiro, e para ela poder operacionalizar tudo isso, ela precisa de capital, precisa pagar os seus funcionários, precisa pagar a sua estrutura, né? Então, tem uma justificativa para essas transferências, né? Para essa integralização de capital da empresa, feita com recursos da prefeitura. Sempre bom ressaltar isso, como o Leon está colocando, né? E a justificativa que é corrente, né, e que é legitimada não só pelos políticos que estão em torno da PBH Ativos, mas também por parte considerável da imprensa e até mesmo parte do senso comum, né, em torno dessa ideia de neoliberalização, é que se trata de uma necessidade, né, tremenda por conta da crise fiscal e orçamentária dos municípios, né? Então, diante da crise, você transfere o pouco de recurso que ainda tem para as empresas, porque elas vão fazer essa gestão mais eficiente, né? Que é o clichê desse tipo de iniciativa. Né? Pois é, amigo, mas 60% de lucro ao ano é algo que não existe em canto nenhum no planeta, nem aqui no mercado financeiro. Pois é, né? E é isso que é a nossa preocupação, que foi a preocupação da CPI, das pessoas que estavam envolvidas com a CPI, que é a preocupação de pessoas como a Eulália, né? Esse adiantamento do dinheiro, né? Essa captação de recursos, a elaboração dos contratos de PPPs, por mais que tenha essa justificativa por trás, né? Da forma como a gente vê essa lógica, no contexto de inflexão ultra neoliberal, acaba ampliando a dívida do município, né? Dilapida ainda mais o orçamento público, né? Então, parte é a velha contradição, né? Assim, essa ideia fetichizada de que você consegue resolver o problema com mais do mesmo remédio, né? Que produziu esse problema, né? Então, vira um circuito vicioso. E, na medida em que isso acontece, o Estado ainda
uma fonte de recursos pela mobilização de fundo público, pela mobilização de recursos que o Estado consegue fazer, porque é o Estado, né, que ele tem a prerrogativa de cobrar imposto, de conseguir arrecadar dinheiro para poder pensar uma gestão da coletividade, ele é visto, o Estado ele é percebido enquanto uma ótima oportunidade de ser urubuzado, né? Assim, de pegar parte desse fundo público, de ser apropriado de maneira indevida. E o processo de neoliberalização, isso é documentado aí pelo David Harvey, por exemplo, né? Um importante geógrafo inglês, dá aula nos Estados Unidos atualmente, é a inflexão global do capitalismo, que num contexto de crise, né, num contexto de crise generalizada do capital, ele se volta para poder financiarizar os recursos, né? Então cria aí essa entrada do capital financeiro, essa hegemonia do capital financeiro e, sobretudo, também se apropriando do fundo público, né? Ô, Tiago... Helena, só uma coisinha, só uma coisinha. Gostaria... Só uma coisinha. Nós já estamos nos encaminhando para o final do programa. Vamos fazer nossas últimas perguntas aqui para o nosso amigo. Por favor, Helena. Porque, veja bem, nós chamamos principalmente esse debate aí com você, com a Eulália, que não pôde vir, mas pode vir num outro momento também, não é? Porque Belo Horizonte, para nós, tem esse simbolismo de ter sido quase que uma das primeiras, ou a primeira securitizadora, com este nível de comprometimento, né? Do público com o privado, com essa miscelânea, com essa, vamos dizer, uma coisa que a gente nem consegue definir direito o que é isso, né? Porque essa distinção acabou não existindo mais, né? O que é público, o que é meu, o que é seu. Mas, ou seja, o privado se apoderando da máquina pública para se locupletar. Na realidade, eu acho que a gente pode traduzir dessa forma. Eu acho que o capitalismo financeiro pega a máquina pública e tira a maior vantagem que puder, esgota essa vantagem o máximo que é possível. Então, evidentemente, que a luta é meio quase que inglória. Mas, enfim, eu quero saber se vocês têm sido chamados para debater esse problema em outros municípios, porque essa história continua, ela não parou, ela continua em tudo quanto é estado. Aqui em Niterói, nós fizemos até um grupo de teatro, e falando dessa securitização. No caso, não foi desses ativos, mas foi de dinheiro vindo dos royalties do petróleo, entendeu? Mas a lógica foi a mesma. Lá em Delaware, uma empresa que também emitia debêntures, e daqui a pouco, cadê os royalties do petróleo? Foram todos embora, entendeu? Eram recebíveis também, a mesma lógica. Então, nós fizemos até um teatro, só que não tem assim... A gente não consegue estender muito, não consegue atingir um público muito grande, até pelo problema que a gente já se referiu, que é um problema muito complexo. Então, eu gostaria que você tivesse assim, sempre em contato com a gente. Eu queria saber se vocês fizeram algum livro, escreveram algum livro, relatando essa experiência de BH. E como é que, na época das eleições, vocês levam esse tema para ser discutido com a comunidade, entendeu? Enfim, esse eu acho que é um tema que não pode ficar de lado, não pode, de repente, acabar e a gente esquecer que ele existe. Claro. Isso que eu queria falar. Eu acho que essa preocupação é central, né? A gente tem, como você percebeu aí, e a gente também sentiu isso na pele aqui, é muito difícil essa politização desse assunto, dessa questão, né? O que a gente tem feito é um debate ainda na esfera acadêmica, que a gente tem tentado dar uma visibilidade, né? Então, a gente tem, eu e os nossos colegas pesquisadores que tratando do assunto, a gente tem rodado vários congressos
para poder apresentar o caso de Belo Horizonte, que geralmente dá um debate muito bom, né, como foi esse aí fora do país mesmo, que a gente participou, então a gente tem feito isso. E a gente tem conversado pontualmente com os movimentos que lidam com essa questão quando a situação já estoura, né? Então, né, a gente já teve a oportunidade de conversar com o pessoal de São Paulo e o pessoal do Rio de Janeiro, não, de Niterói ainda não, mas que a gente tem feito conversas pontuais, ainda uma coisa muito, muito incipiente. A gente tem um blog que a gente manteve durante muito tempo, atualmente está um pouco desatualizado, mas ele é um bom documento histórico do que foi a nossa pesquisa em relação ao PBH ativos, que a gente tentou juntar todos os documentos, todos os vídeos da CPI, então é uma grande biblioteca sobre o assunto. Eu posso mandar o link para vocês depois colocar no canal, em algum comentário, mas quem quiser acessar é pub.indisciplinar, de indisciplina.com/financiarização, financiarizacão, né? Porque não tem o C cedilha nem o acento. Então, lá está todos os nossos documentos, todos os textos que a gente produziu sobre o assunto, né? Foram vários artigos, vários capítulos de livros, então a gente tem tentado difundir isso ainda pela academia, pela produção científica sobre o assunto, apesar de todas as dificuldades, né? Apesar de todas as limitações. Eu só queria ressaltar que assim, a nossa hipótese nesse contexto é que está em curso, não só em Belo Horizonte, mas no Brasil, um processo de empresificação da política urbana, né? Assim, de tornar a empresa, o funcionamento tal qual uma empresa. E, ao mesmo tempo, a implementação da securitização do fundo público, que indica um processo de financiamento das atividades do Estado por meio do mercado financeiro e que garante, sobretudo, o imperativo de quem dos ávidos rendimentos de capitais, que são os capitais portadores de juros, né, querendo aí se apropriar desses recursos. E, por fim, eu só queria trazer uma citação, né? Acho que tem também um cacuete de professor, de trazer as referências o tempo todo, né? Desse texto do Jamie Peck, que ele diz assim: as medidas de política urbana devem antecipar, complementar, em alguns casos, mimetizar a operação de mercados competitivos, como a ideologia escolhida tanto pelas principais agências de financiamento e pelos mercados. O neoliberalismo não somente privilegia um governo enxuto, a privatização, a desregulação, mas através de uma combinação de regimes competitivos de alocação de recursos, políticas de empréstimos municipais enviesadas e pressões políticas abertas, ele enfraquece e interrompe caminhos alternativos de políticas para o desenvolvimento urbano que possam ser baseados, por exemplo, na distribuição social, nos direitos econômicos e no seguro investimento público. Então, é um pouco esse aí o resumo do problema que a gente tem pela frente, mas é um problema que a gente tem que enfrentar. É isso. Bem, eu ia fazer uma pergunta no começo, eu vou fazer ela mais ou menos agora no final, tá? Que é o seguinte, isso é um processo de, vamos dizer assim, dentro das crises do capital, a gente tem algumas etapas onde, na verdade, você tem mão de obra, mas acaba não tendo emprego, assim sucessivamente. Esse empresariamento dos municípios ou empresariamento do setor público é uma alternativa para a crise ou é apenas um negócio, na sua opinião? Olha, eu tendo a achar que é uma alternativa à crise, né? Os momentos, um processo de acumulação do capital, né? E aí eu estou apoiado sobretudo no David Harvey, que por sua vez está apoiado no Marx, é um processo contraditório, né? Então, na própria tentativa de produzir mais dinheiro, ele coloca barreiras e limites para acumulação futura. Então, isso, no momento, degringola numa crise, né? O Harvey estudou em detalhes, e é muito bem documentado, o que foi a crise de 1850 a 1870, na França, em Paris, né? E essa crise era uma crise que ele vai dizer, uma crise de sobreacumulação. O que isso significa? Tem tanto dinheiro produzido nas esferas produtivas do capital que não tem aonde investir produtivamente esse recurso. Uma vez que não tem aonde investir produtivamente esse recurso,
o capital é destruído, porque o capital é um processo constante de acumulação. Se ele não está acumulando, ele está sendo desvalorizado. O que acontece nesse tipo de situação de neoliberalização? Seja das políticas públicas via PPP, seja a mobilização do fundo público para a securitização. É a abertura, a golpe de machado, de oportunidade de investimento para capitais que estão sobreacumulados, que estão ávidos por achar oportunidade de investimento. Né? Então, a forma como a gente lê esse processo é a abertura de oportunidade de investimentos para capitais que estão em crise. Né? A resposta à crise. Helena, suas palavras finais. Eu já quero agradecer aí o Tiago pela participação dele, né, Tiago? Seu estudioso aí do assunto, mas é bom que a gente não fique só na academia, né? Tem que vir para as ruas e mostrar para o povo o que está acontecendo, né? Eu acho que essa é a necessidade precípua, né, dos intelectuais também, né? De ver o porquê que acontece, mas como acontece e como pode acabar também, né? Com certeza. Então, te agradeço mais uma vez e não vamos ficar só nesse debate. Temos que dar continuidade a ele, ok? Ok. Eu que agradeço, Helena e Leon, pela oportunidade, né, de estar aqui, de estar contribuindo aí para essa difusão, né, exatamente aí saindo aí dos muros da universidade, que às vezes acaba sendo acaba limitando muito o debate, e podem contar comigo aí, né, eu posso mandar todos os links que eu tenho de textos e tudo sobre o assunto para poder enriquecer o debate, contribuir com o entendimento dessa situação e, eventualmente, a gente pensar em como mudar esse contexto. Agradeço demais. Nós é que agradecemos. Eu queria começar meus agradecimentos em cima do mote que a própria Helena falou, que eu acho que a gente não deve parar por aqui, certo? Uhum. E eu acho o seguinte, você pode contar com a Taba TV para fazer uma série de coisas. Primeiro, para poder nós fazermos os debates que acharmos convenientes, por favor, acione a gente, que a gente vai estar junto. Perfeito? Outro seguinte, eventos que você queira cobrir, a Taba TV pode cobrir o evento. A gente abre uma transmissão ao vivo para vocês, entendeu? Para poder vocês tocarem, a gente participa, a gente faz também e divulga, para poder a gente divulgar para o máximo de pessoas e de cidades possível, porque isso é algo que é sério. Perfeito? E dizer o seguinte, que isso tem vários compromissos quando a gente faz isso com vocês. Primeiro, compromisso político, né? Um compromisso ético, e um compromisso que eu tenho com o povo mineiro, que eu vivi aí durante muito tempo. Gosto muito dos mineiros, da comida, da cachaça, perfeito? Então, um pessoal que tem um coração enorme. Então, ou seja, nós temos esses compromissos também. São políticos, são éticos e são, na verdade, também compromissos mineiros. Não é isso? Claro. Isso, vivem muito aí em Minas. Desse contato, dessas redes que a gente vai criando, né? Isso. E eu espero que logo, logo aí, né, quando a condição sanitária tiver melhorado, a gente possa fazer encontros como esse presenciais, né? Que a gente possa aí fazer um pão de queijo e um café para poder compartilhar aí e discutir assuntos tão sérios aí com todo mundo. Pois é, eu já fui subordinado com café e pão de queijo, tá? E aceitei o suborno. Então, esse foi um programa muito bom. Eu acho que os espectadores da Taba TV aprenderam muito mais sobre o que é essa terceirização ou esse empresariamento do município, os prejuízos que esse negócio pode dar para as cidades, para as pessoas, para a questão da habitação, para a questão do endividamento dos municípios, o endividamento propositado. Eu aprendi bastante, obrigado, viu, Tiago? Que eu já aprendi bastante que securitização não era algo que eu tivesse um domínio muito grande, saí desse programa conhecendo muito mais, vou estudar muito mais. E aqui você tem uma parceria
para poder a gente utilizar o canal da Taba TV, não só os nossos programas, como o nosso site, e a gente vai conversar agora depois do programa para poder a gente organizar isso, operacionalizar isso, tá bom? Então, eu queria agradecer a presença de todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, dê um pulinho aqui no site da Taba TV, vejam os nossos programas. Nós vamos começar a fazer uns programas agora que são bem interessantes, que são programas sobre transporte, sobre o Tem Maglev, que foi feito pela UFRJ, e que é um dos projetos mais modernos do mundo. É mais moderno do que o trem alemão. É algo, uma coisa da engenharia brasileira fazendo o que está fazendo. Assim como também algumas reportagens que a gente vai fazer sobre carro elétrico. Também vai ser outra vertente, vamos dizer assim, da Taba TV. Então, eu agradeço os nossos espectadores. O programa hoje foi muito bom, perfeito? São 16h42, foi além das nossas expectativas. Agradeço a todos e até o próximo Falou e Disse. Muito obrigado. Um grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau.